Boa tarde, gente. Santos filhos de Deus. Estamos começando nossa reuniãozinha da segunda, como sempre, né? Então, sejam bem-vindos, fiquem bem relaxados, inspirem profundamente. E Jane vai fazer uma oraçãozinha. Então, vamos nos interiorizar com esse relaxamento que o Gustavo deu para a gente, tentando lembrar de Jesus ou do Espírito Santo, sabendo que Ele está comandando a nossa reunião. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. E seremos curados em nossas mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Jesus, usa nossas mentes, usa nossas vozes, nossa audição, nossa visão, para que possamos ser úteis a Ti, somente a Ti, aqui nesse encontro. Obrigada. Amém. 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 Bom, então, boa noite para todos. E hoje nossa intenção, né, guiada pelo Espírito Santo, é estudarmos do capítulo 2, a seção 7, cujo subtítulo é Causa e Efeito. E a seção 8, que fala do significado do juízo final. Então, a gente vai fazendo de 2 em 2 parágrafos, né, lendo de 2 em 2 parágrafos e fazendo os comentários. Então, vamos na causa e efeito. A gente vai compartilhar até... Ah, isso. Ainda bem que você lembra de mim. Que tem alguns alunos pedindo para, né, estudantes pedindo para compartilhar. Aí. Ok? Compartilhou? Tá compartilhado. Tá. Esse tamanho tá bom ou aumenta? Eu não estou vendo tudo. Assim é melhor, né? Tá bom. Assim acho que é bom. Eu vou te avisando para rolar em abaixo. Tá. Então, gente, parágrafo 1, causa e efeito. Então, ele fala: podes ainda reclamar do medo, mas, apesar disso, persistes em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não podes pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando a lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Podes sentir que, nesse ponto, seria necessário um milagre para capacitar-te a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não estás habituado ao pensamento da mente disposta para o milagre, disposta ao milagre, mas pode ser treinado para pensares desse modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Parágrafo... Uma roladinha, né? Grande assim, acaba o parágrafo não ficando na tela. Né? Mas tá bom assim. Tá. Parágrafo 2.
Eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não serás capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. De outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo, para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Ana, a gente vai comentar agora já? Sim. Uhum. Então, eu já queria comentar já lá no segundo parágrafo, aí quem quiser comentar o primeiro, porque me lembrou de uma coisa que a gente estava comentando aqui antes de começar a reunião, sobre encurtar o tempo, né? Se é possível encurtar o nosso tempo de experiência aqui, e curiosamente, né, a gente vê na frase 3 do parágrafo 2, que ele fala: de outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente. Um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. Ou seja, ele está dizendo que o milagre ele vai colapsar o tempo, e é aí que ele vai encurtar o nosso tempo de experiência aqui, né? Ele está citando isso com referência ao parágrafo anterior, mas está lembrando a gente que uma das finalidades desse curso é encurtar o nosso tempo de experiências, né? Do passado, das coisas do passado que a gente ainda não curou. E os milagres, eles vêm curando, vêm abolindo o tempo e curando a nossa mente, as nossas experiências, obviamente, que são do passado. São experiências de medo, né? Que nos fixam aqui. Então, ele está respondendo ao que a gente estava conversando antes aqui, né? E ele fala também, né, que para que a gente possa realizar esse propósito de encurtar o tempo, né, de colapsar o tempo, é importante que nós tenhamos uma mente voltada a milagres. Uhum. E uma mente voltada a milagres é uma mente que ela está cujos pensamentos estão consistentes, né, com o propósito que ela elegeu. Uma mente voltada a milagres, ela só vai conseguir realizar milagres, né, oferecer milagres, se ela tiver em alinhamento com o propósito do Espírito Santo, né, que é o propósito da expiação. Só assim ela pode ser uma mente que oferece milagres, né? Tem pensamentos milagrosos. E ele fala que no começo do parágrafo 1º, que ele entra com a questão do medo. É muito interessante isso, né? O medo bloqueia os milagres, na verdade. E Jesus fala que não pode desfazer o medo, né? E isso ele fala lá na seção 6, no parágrafo 4, ele fala a correção do medo, só vou ler as primeiras 4 linhas para a gente atualizar isso. Ele fala: a correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre envolvem a disponibilidade para estar separado. Então, as condições que trazem o medo são aquelas condições da mente que está disposta a pensar separadamente, da mente que está consistente ou aliada com o propósito da separação, que é o propósito da mente equivocada, né? Da mente equivocada, exato. Então, ele fala aqui, né? Eu sei que o medo não existe, mas tu não sabes. É por isso que ele não pode tirar da nossa mente o medo, porque a gente acredita que ele existe. E aí, ele também não pode interferir nos nossos pensamentos, na relação entre os nossos pensamentos e os efeitos dos nossos pensamentos. Porque na sessão anterior, na última linha, ele fala: não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível.
Então, o que ele quer que a gente se dê conta é de que nós somos responsáveis pelos efeitos dos nossos pensamentos. Para a gente prestar atenção nisso, para que a gente mude os nossos pensamentos, mude a nossa mente, né? Faça o alinhamento certo da nossa mente para que os pensamentos sejam pensamentos de liberação, né? Pensamentos de amor, e não pensamentos de medo. Né? Ele fala, tem um exercício que fala, só os meus pensamentos podem me ferir. Você vê como é só pensamento, né? Mas se entregue a ele, aí muda. E ele fala, se você... ao invés de você pedir que ele interfira nos seus pensamentos, na relação dos seus pensamentos com os efeitos que geram, ele fala, é muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Então, ele chama a nossa responsabilidade sobre isso aí, da necessidade da vigilância da mente, porque se a nossa mente estiver desnorteada, né, servindo ao propósito da separação, a gente não vai ser útil a Jesus no plano da expiação. Então, ele pede a nossa ajuda, mas acaba não podendo usar a nossa mente, né, porque a gente está com a mente distraída do propósito que né, ao qual ele está servindo. Mas a gente vai desviar a mente, porque a gente traz o passado o tempo todo, então a gente ainda vai sentir medo, a gente ainda não está num ponto... que é a última fase do desenvolvimento da confiança, né? Que é o período de consecução, quando a gente só está na paz mesmo, que é um período de paz. A gente ainda não está nisso. Então, o que a gente faz? A gente pede milagres. Os milagres vão justamente mudar o nosso medo para expressões de amor. Eles vão mudar isso. Então, o que a gente precisa vigiar na mente é a disponibilidade para entregar tudo para o Espírito Santo, porque equivocado a gente vai ficar e muito ainda enquanto não tiver com a mente já bem firme, bem sólida, só alinhada com o Espírito Santo, né? Para isso que tem os milagres. Então, esse curso é dito que é um treinamento mental. Né? Mental. Ele fala aqui de sua vigilância também, que você tem que ter. Olha como termina o capítulo anterior. Não existem pensamentos vãos. Todo pensamento produz forma em algum nível. Então, essas formas são formas amedrontadas, que você mesmo está criando. É como se você estivesse passando o dia na frente do espelho, fazendo assombração para você mesmo. Você está projetando tudo, você está criando tudo. Por quê? Falta de vigilância. E o que é encurtar o tempo? É você cortar essa compulsão de imagens amedrontadoras. Você encurta o tempo. Você sai do trauma da separação. Exatamente. Rapidinho. Ou você fica compulso. Só tem dois estados que eu sinto nesse mundo. Ou você está compulsivamente acreditando na separação, ou você não está. Ou você está espiando. Nada que eu vejo ou penso significa coisa alguma. Nisso você vai colapsando a compulsão amedrontada de imagens. Né? Como dizem, né? O mundo é mental, é mente pura. Tudo é psicológico. A mente é totalmente poderosa, mente com M maiúsculo. E a mente com M minúscula também mas no sentido contrário, porque você acredita na imagem que você fez. É uma crença, tanto faz acreditar com a mente pequena ou com a mente do Filho de Deus, né? Com Jesus, com o Espírito Santo. É sempre uma crença. Tudo é uma crença, é um pensamento. Você pode escolher a crença que você quer, a qual você quer se unir, né? A qual você quer servir. Aí é uma escolha que você faz. E o curso já começa tanto aqui no texto como no livro de exercícios,
com nada que eu penso significa coisa alguma. O que é que diz a expiação no começo do livro aqui? É isso mesmo. Nada aconteceu. Rapaz, que colapso. E eu leio muito assim sobre... Eu faço meditação há algum tempo e leio muito sobre Advaita, essas coisas, e eu nunca vi nada encurtar tanto tempo, como nada aconteceu. Que coisa assim, que você acorda de manhã achando que tudo aconteceu. Já de manhã, em jejum. Eu acho isso terrível. Aí você acorda, nada aconteceu, então pronto, né? Eu acho Então que não é um levante processo. da cama antes de dizer nada aconteceu. Levante e vai tomar seu café numa boa, na paz de Deus. Aí eu já levo o café para a cama para poder esperar corrigir, depois eu levanto. Mas, Ele assim, fala... é um processo... Oi, Ana, só um instantinho. Eu penso que é um processo, né? Porque a gente fica falando assim, parece que é uma coisinha assim, um passe de mágica, estalo, um passe né? de Não é milagre. um estalo. Não é, então. Imagina quem está começando agora o curso, vai falar como assim? Jane, chega ao ponto de a gente achar que é milagre, mas depois o próprio Jesus diz, milagres são naturais. Então é isso aí. É natural. Treinando a sua um mente, você vai experimentar milagre como natural, Para mas uma treinando mente a sua mente. amedrontadora, o milagre é milagre. Mas então, uma mente que aceitou a expiação, milagres são naturais. Para a mente amedrontadora, o milagre é algo falso, né? Porque a mente egóica ela não acredita em milagre. É mágica. Porque se você projeta e a gente não percebe, né, quando está projetando, se você projeta algo, está tudo bem, de repente alguém te liga e te conta uma coisa e você fica assim, eu não sei nem dar um exemplo agora, mas você fica super chateado, não se conforma, só que de repente você pensa, não, isso só está na minha mente, é um pensamento. Você acredita realmente? Não acredito, você precisa da intercessão de Jesus e você precisa realmente confiar nele, porque esse pensamento perturbador, que é, obviamente, de separação e do ego, ele vai te tentar, e mesmo que você fale, não, isso só está na minha mente, só está na minha mente, isso daqui parece que está acontecendo, mas só está na minha mente. Esse é o processo, como Jesus ensina. Só está na minha mente, isso aqui é um sonho, isso aqui é uma figurinha. Você consegue ficar em paz, convencida? A maior parte das vezes, não, você precisa. É um processo, é por isso que é importante a gente entender em ser bastante gentil com a gente mesmo, porque Jesus é gentil. Ele espera a gente estar pronto. Então, assim, por mais que a gente seja cabeça dura, ainda bata a cabeça nas culpas, nos medos, nos problemas, a gente precisa realmente esperar o nosso tempo aqui, porque o milagre ele é instantâneo, mas o nosso tempo aqui de nós aceitarmos. Aí, de repente, numa determinada hora, ou num belo dia, ou numa bela situação, a gente sente a paz, mas tem que entregar para o Espírito Santo. Se não entregar para ele, não vai ocorrer o milagre, pode até ocorrer uma mágica, a coisa parecer que solucionou, mas não vai ocorrer, não é um milagre, precisa pedir para Jesus, porque sozinho a gente não faz, sozinho Jesus a gente não faz. Gentil, ele faz, comece com o perdão. Então, exato, começa Quando com o perdão. Você perdoa, você já economiza um tempo incrível. E ele apela, né? Igual ele fala aqui no início do parágrafo 2, eu não posso permitir que deixes a tua mente sem vigilância, ou não serás capaz de ajudar-me. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. Então, está vendo? Evitar, é pela vigilância da mente, é que você vai evitar criações equivocadas, que você vai evitar pensamentos de uma mente equivocada, de uma crença equivocada. Então, a nossa parte na expiação é essa, né, que Jesus quer que a gente realize, vigiar a mente para que a gente possa fazer a mudança de percepção, né, só pela vigilância da mente, realizando o perdão, né, que é o instrumento da expiação, é que a gente vai evitar criações equivocadas e vai liberar nossa mente do medo, né, uma mente que vai criar
criar só abundância, né? Só amor, né? Só paz, né? Pensamentos com o Espírito Santo. Expressões de amor que ele chama, né? Sim. Assim, já que criar é só no céu, ele chama de expressões de amor, né? E é sempre ele que muda para nós, né? Nós Sim. não mudamos. Você vê que aí, no finalzinho, cadê? Do 2, ele fala assim, o trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Né? A gente tem que entender que tudo origina na nossa mente, né? Tudo vai originar. E se eu escolher passar o dia acreditando nos medos e nos terrores, o que eu vou ver realmente vai ser o que o Gustavo falou, ficar na frente do espelho e vendo um monte de assombração. Mas se eu quiser realmente já começar o dia com o pé direito, eu já vou falando, ai, Jesus, o Espírito Santo, Deus, esse dia é teu. Faz você o meu dia, não quero eu fazer, esse dia é teu. Já vai caindo aí a autonomia, né? Aquela questão da autonomia, E é muito bom entregar o dia, porque você entrega a responsabilidade daquele dia para o Espírito Santo, para Jesus. Isso dá uma leveza. Né? Só esse ato já dá uma leveza na gente. Né? Se o dia não é mais minha responsabilidade, já está entregue. Então, eu só serei conduzido daqui para frente. Olha então, é muito bom. Trechinho de auto-perdão, aqui no fim do capítulo 31. Não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou. Eu adoro isso. E, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou, ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Entretanto, é aprendendo isso que nasce a salvação. É esse auto-perdão. Eu não sei o que sou, não sei o que estou fazendo aqui. Tá tudo assombrado. Eu só sei que eu nada sei. Eu adoro isso. Não sei nada, Jesus. Tudo que eu achava que sabia, já não sei mais nada. Já não sei mais nada. Nada. Agora, a gente está brincando, mas para chegar nesse ponto de aceitação, precisou muito treinamento da mente, porque já houve um tempo em que nós não aceitávamos isso, porque o ego, ele quer ter autonomia, ele sabe sim, eu sei que eu sei, ele fala. Houve um tempo que a gente nem sabia que isso aqui era ilusão, né? A gente nem sabia disso. Eu, não existe eu. Não existe, pois é, mas ele insiste, né? E você acredita nas criações dessa mente egóica. Gente, vamos adiantar, então, eu vou lá para o parágrafo 3, tá bom? Tá, já está compartilhado aqui. Parágrafo 3. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Se não estás livre para escolher um deles, também não estarias livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitaste o medo, mesmo que apenas temporariamente. Tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tens medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Tu nos percebeste mal ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Não terias feito isso se não tivesses medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando crias de forma equivocada, estás em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causas, entre aspas, o C maiúsculo, é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito, entre aspas, com E maiúsculo, é o Filho de Deus. Só um instantinho, Ana, dá uma roladinha aí para cima, por favor. Aí. Isso. É o Filho de Deus. Deixa eu achar aqui. Isso acarreta um conjunto, a linha 12, gente, isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito, causa de Deus, efeito, filho de Deus, totalmente diferentes daquelas que introduzem na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo.
Parágrafo 4. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo o fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Nesse ínterim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Bom, então ele abre falando, né? Tanto o milagre quanto o medo vêm dos pensamentos, e você pode escolher pensamentos de milagres ou pensamentos de medo. E eles se excluem, né? Ou Sim. a gente tem pensamento de milagre ou de medo. As duas coisas não convivem na nossa mente simultaneamente. Então, se a gente escolhe o milagre, já está abolindo o medo. Já está rejeitando o medo quando escolhe o milagre. Escolher o milagre é escolher que existe um outro professor na mente. É aceitar, né? Jesus fala que quando a gente pede milagre, a gente já está aceitando que tem um outro poder na mente, né? Senão jamais pediria. E essa criação equivocada, ela vai longe, porque na criação equivocada, a gente tem uma visão de Deus que não é o Deus real, é um Deus que nos amedronta. Então, o que ele fala aqui, ó, tens medo de Deus, ele fala, tens estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Por quê? Porque a gente percebe mal, né, Deus, né, Jesus, a nós mesmos, a gente acha que é fragmentado e não uma unidade, por exemplo, né? Que Deus vai punir. Ou nos criaste equivocadamente e acreditas no que fizeste. Então, a gente acredita, a gente criou uma imagem de Deus, uma imagem de nós mesmos, e a gente acredita nessa imagem. E essa imagem nos causa medo. Né? Tipo, Deus vai me punir, aí você diz. Aí você começa a ficar compulsivo. Mas vai me punir de que modo? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E ele fala que a gente faz essas criações equivocadas porque nós temos medo dos nossos próprios pensamentos. Que sabemos do poder que ele tem. Isso. A gente sabe do poder. Embora a gente negue esse poder, a gente não queira reconhecer esse poder, a gente sabe desse poder e faz criação equivocada porque a gente acredita que a gente produz pensamentos equivocados. Que é mais fácil acreditar que o poder não está na nossa mente, porque a responsabilidade passa a não ser nossa, mas isso não é real, isso não é verdadeiro. O que ele fala na linha 8. A gente diz que a culpa é do mundo. A culpa é do mundo. A gente que está projetando esse mundo. É o caso da careta no espelho, a gente está projetando. Não, e aí não tem conserto. Tipo assim, o cachorro atrás do próprio rabo. Sim. Por que Deus fez isso comigo? Deus não está olhando isso, né? Por que Deus? Por que isso foi acontecer comigo, né? Aqui na linha 8 ele fala, os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Então, porque você tem uma percepção equivocada, você cria equivocadamente. Então, você tem que corrigir a percepção. Daí que vem a expiação e daí que vem o Espírito Santo conduzindo, né, a expiação. É igual a criança que está dormindo, que está tendo um pesadelo, ela está vendo assombração e está acreditando nisso, que isso é real, mas ela está dormindo, até o momento que... E o pai espera quietinho, porque não vai acordar a criança com tudo e assustar. Ela vai ter que acordar aos poucos, e o pai vai falar, eu sei que você está com medo, que você sonhou isso, mas olha, isso não é verdadeiro, né? Jesus explica um pouquinho disso, né? Porque você é muito amado, isso não é real, o que está acontecendo, foi só um sonho. E é assim que Jesus está fazendo com a gente, está despertando a gente devagar, que é para a gente não ficar apavorado, né? Com o medo do desconhecido, que agora não é, mas durante muito tempo, para todos nós, Deus é desconhecido. Para o ego, Deus é desconhecido, né?
E aí ele fala, né, quando crias de forma equivocada, estás em dor. Então, a dor, o sofrimento, ele é um efeito da criação equivocada, que é um efeito de pensamentos equivocados. E a E aí dor ele da fala, o verdadeiro... separação, a dor da separação de Deus. E ele fala, de fato, causa é um termo que é propriamente pertence a Deus, porque só existe uma única causa, embora o ego crie milhões de causas, milhões de efeitos, né, o tempo inteiro, mas é o que ele fala, só existe, na realidade, só existe uma única causa e Que um é único Deus. efeito. E É o Deus efeito e o seu somos nós, é o filho. filho Né? dele, exato. A causa única é Deus e o efeito... Desculpa, gente. E o efeito único é o Filho de Deus. Esse 4 é importante. Hein? Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo porque tu mesmo fizesse, a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. Né? Como se o medo tivesse controle sobre nós. Né? E o que ele fala em seguida, né? Ele fala que a tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo, não é o caminho, né? Porque na hora que você quer dominar o medo, você está, na verdade, tornando o medo real. É Então, o que a faz um gente efeito faz aqui fora, né? A gente É. tenta corrigir aqui fora. A gente se enche de seguranças, né, aqui fora para controlar o medo, É. né? Para dominar o medo, mas isso aí é pior, você está fazendo o efeito contrário, porque você está, na verdade, entendendo que o medo é real, e aí vai ficar mais amedrontado ainda, né? Porque o medo é real na sua mente naquele momento. E aí ele fala, a verdadeira solução baseia-se inteiramente numa maestria através do amor. Então, não é se engajando com o medo, mais do com o medo, que você vai desfazer o medo. É se engajando com o amor que você vai desfazer o medo. Que você é a única forma. Perceber que você está na verdade do ser que você é, né? Que é filho de Deus. Porque o amor exclui o medo, né? Nada real pode ser ameaçado. Está lá na introdução do livro. Isso é Jesus dando um espólio do que é isso e nada irreal existe. Ou seja, nada real pode ser ameaçado. A verdade de Deus, o amor. Nada irreal existe. O medo, né? As mentiras do ego. É isso. A gente já está lá o que o Gustavo acabou de falar. Ele está dando spoiler, ele já está sintetizando, já está dando no comecinho, mas quando a gente leu a primeira vez, não pareceu tão simples, né? Não, eu não entendi nada a primeira vez, eu passei batido. Depois de muitos anos, gente, e aí pensei comigo, rapaz, se eu tivesse entendido, eu não tinha necessidade não precisava nem estudar o livro. 1.700 páginas. Nisso está a verdadeira paz. A gente só tinha que saber o que é real, o que não é. É isso mesmo. Mas é o curso de Jesus que te ajudou a cair a ficha, né? Claro. Ó, a gente já está dando aqui, já está dando aqui, como é que chama, de mão beijada para o pessoal aí que está começando a estudar, ó, gente. É anos isso. de treinamento, né? Treinamento a gente já está passando aqui, ó, na mão aqui. Então, vamos para o parágrafo 5, tá bom, gente? Cadê a Márcia? Eu não estou vendo a Márcia, ela está aí? É porque ela está trabalhando, ela só está dando cobertura e trabalhando. Ah, tá certo, tá certo. Parágrafo 5. Nada e tudo não podem coexistir. Ou é nada, ou é tudo, né? Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada e o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de forma imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Agora estou na linha 11 agora. Ele apenas parece ser abolido por etapas,
porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, abre aspas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Aí a frase ficaria assim, a correta, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que o deu ao seu Filho unigênito para que todo o que nele, né, no Pai, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Ele não deu o seu filho, ele deu ao seu filho. Ele deu... Isso. Ana, esse parágrafo é grande, vamos estudar só ele agora? Ele é grande, se entrar no texto, estou achando ele grandão, né? Sim. Ele, na verdade, assim, tem uma parte super importante que é aqui no começo, né, que ele fala do procedimento corretivo da mente, né? Da crença, né, do que está acontecendo. Da separação. E da negação, ele fala da negação. Isso. Ao invés de você negar uma coisa que você acredita, é importante que você se dê conta de que você acredita. Então, reconhece que você acredita naquilo. Ele fala, o que acreditas é verdadeiro para ti. Então, para você, a separação ocorreu. A gente acredita na separação. A questão é o valor que a gente dá para isso. Porque o que a gente está vendo, não adianta negar. É insanidade. Não está acontecendo. O negócio porque negar é evitar de desfazer. Se a gente nega, a gente não vai conseguir desfazer. Né? Porque a gente não reconheceu que o problema isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Não adianta, a gente acreditou, está vendo porque acreditou. Se não acreditasse, não veria. A questão é o valor, o julgamento que a gente faz disso. Né? Se a gente não julgar isso como sendo real, isso passa, o medo passa. Aí ele dá o caminho aqui, ele fala, negar isso que você acredita é meramente usar a negação de maneira imprópria. Então, o que você precisa fazer? E também concentrar-te no erro não é o caminho, porque aí você vai acabar tornando o erro real. O procedimento corretivo seria reconhecer temporariamente que existe um problema. Então, o problema eu acredito na separação, não é um problema. Mas só como uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Então, só vou me dar conta de que eu acredito nisso para que eu possa aceitar a correção imediata. Na mente. E na medida que eu aceito essa correção imediata, isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita. Então, eu me abro para a aceitação da expiação. Que é o reconheço que o problema existe, reconheço imediatamente que ele precisa ser corrigido, e aí eu me disponibilizo a minha mente para a correção. Do Espírito Santo na minha mente. Guiada pelo Espírito Santo. Isso, desfazendo esse medo. Então, não é negando a crença que você vai desfazer a crença. O que é, Gustavo? A expiação não faz transigência alguma. Não. Simplesmente nada aconteceu. Mas não é... É a forma que o Espírito Santo julga. É só um equívoco na mente. Mas até a gente acreditar completamente nisso, a gente vai precisar de escutar isso do Espírito Santo muitas e muitas vezes para chegar a mudar nossa mente a esse respeito. Em relação a essa crença, né? De que essa vigilância que ele fala, né? Eu acho que é o principal, né? A vigilância é como o perdão, é a mesma coisa. É um instrumento que o Espírito Santo está dando para a gente não cair mais em tentação. Porque a vigilância em si, ela é uma parte, né? Porque a vigilância e presença, né? Aliás, é perdão e presença, né? A expiação é perdão e presença. A vigilância é o tempo todo. A vigilância, exatamente. Acaba o tempo, e aí é que ela continua mesmo. Para que a sua mente não fique a serviço do professor errado. Então, a vigilância é para isso, para manter a sua mente... Tá em casa. A sua mente alinhada com o professor certo, né? Aquele professor que vai te levar à expiação, né? que é o Espírito Santo. Só ele pode fazer isso. Eu me lembro que um pouquinho antes da revelação, a minha mente parou. Porque eu me lembro que, assim, eu estou falando da vigilância, não houve vigilância, assim, no sentido de achar uma resposta no passado
ou encontrar uma solução no futuro. A minha mente parou e eu só pedi ajuda, né? Pedi para que Jesus interferisse. Talvez isso fosse expiação, né? Porque eu pedi para ele, porque eu não busquei, não encontrei, não busquei solução, nem no passado, nem no futuro, que é o tempo linear, que é quando a gente está saindo do agora aqui, né? Da eternidade. Está falando isso, tá caindo a ficha para mim agora sobre isso, que realmente minha mente parou, então eu não fiquei do julgamento, eu fiquei só vigilando aquele momento a favor de Deus. Deve ter sido isso, né? Você ficou na vigilância, né? Naquele momento. É que é tão... acontece tão... A entrega é tão grande que é automático todos os outros passos, você nem percebe, né? Mas agora que você está falando, caiu a ficha, você vê que a coisa vai indo aos poucos, né? Depois de quanto tempo, né? É tão indizível que a gente tem que procurar analogias para poder expressar o que aconteceu, né? Porque nada aconteceu. Você não sabe expressar. Você sente que nada aconteceu, literalmente. Gente, vamos para o parágrafo 6, então? Vamos. Parágrafo 6. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações, né, de Deus, são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda filiação. A filiação, com F maiúsculo, tá? Em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Uma subidinha, Ana, por favor. Eu vou ler o parágrafo 7, para completar, né? Parágrafo 7. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Realização no sentido da iluminação, tá? É de você se aceitar como espírito plenamente. As duas não devem ser confundidas. Prontidão com realização. Linha 4, gente. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado, e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Pode-se pensar que isso implica na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria. Mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Jesus Nossa, isso daí foi um alento para mim, que eu falava assim, mas quanto tempo mais tem que esperar? E aí, né, porque ele fala, agora precisa desenvolver a maestria depois que você tem o estado da prontidão, né? E aí ele fala aqui, permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle, ou seja, os milagres, né? Ele vai fazer acontecer e vai encurtar o tempo que ele precisar. A gente não tem que se preocupar. Quando é que eu vou me realizar? Quando é que vai isso? Não. A gente simplesmente pede milagres, se disponibiliza para os milagres, doa, aceita a expiação, e ele que arranja o tempo e o espaço para isso acontecer. Porque se a gente tentar fazer isso, a gente vai tentar fazer a parte dele. Que ele fala que a nossa... Nós não sabemos fazer isso, né? Não, a gente não sabe, só ele vai sabe interferir. Tem uma parte que Jesus fala,
Ofereça milagres que arranje o tempo e espaço para que eles aconteçam. Exatamente. E os milagres são oferecidos, são dados ao Espírito Santo. Não somos nós que vamos fazer os milagres, porque a gente não sabe, nem a gente não sabe trabalhar com todo, como é que vai fazer milagre. A gente trabalha com individualidade. A gente precisa analisar o parágrafo 6, né? Aqui no parágrafo 6 ele está falando da integridade. Precisa Deixa eu voltar agora. lá. Vamos voltar. Isso. Pronto, fica mais fácil. Aqui ele está falando da integridade. Então, ele fala, cada um, nas criações de Deus, né, suas criações são seus filhos. As criações de Deus são seus filhos. Cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. Aqui ele está usando são seus filhos, porque a gente acredita que é fragmento. Né? Legal, ia são falar vários isso. Indivíduos. Mas por isso que ele está usando isso, mas ele quer dizer que nós somos, a gente compõe essa filiação, a filiação de Deus, que é com F maiúsculo, e é o Filho de Deus. Essa filiação, na verdade, é um só ser, que é o Filho de Deus. Até porque ele fala que nós somos um pensamento de Deus, então seriam os pensamentos de Deus aqui, né? Então a gente acredita que a filiação é 7 bilhões, mas não é. A filiação é um só ser, que é o Filho Santo de Deus. E aí ele fala que a filiação, não, em sua unicidade, ela transcende a soma de suas partes, que seria a soma dos fragmentos, né, dos 7 bilhões. Mas os 7 bilhões não é a filiação. A filiação na verdade, é o ilimitado, né? Na nossa mente. E o eterno. São então, as isso a gente não tem nem a dimensão do que seja a filiação. Não. E aí ele fala, enquanto estiver faltando uma parte, enquanto estiver faltando uma de suas partes, você não pode falar em integridade. Aí fica pensando, mas como assim, né? Como que a soma das partes não é menor do que o todo? E aí é isso mesmo, que enquanto faltar um fragmento, significa que a mente não está completamente curada, porque tem uma pequena parte dela que ainda acredita na separação. Exato. Então, não é que eu vou ter que ficar salvando o meu irmão, 7 bilhões. Não. A mente toda tem que estar curada completamente. Então, tem que acreditar como Jesus acreditou. Jesus acreditou completamente que Deus é seu Pai. E, assim, todas as mentes, né, precisam acreditar. Embora ele já tenha feito tudo isso por nós, a gente ainda acredita que está aqui, né, esse sonho. Então, é isso, todas as mentes precisam acreditar. Mas eu ainda acredito naquela coisa dos 51%. 51% de mentes acredita, leva o todo. Embora, inclusive, assim, isso tudo já aconteceu, a gente já retornou, todos nós já nos lembramos salvos. Que Deus é nosso Pai, isso tudo já aconteceu. A gente só está aqui achando que ainda não aconteceu e que a gente é separado. Mas a correção já aconteceu. Então, e também não se preocupar, nossa, ter que salvar 7 bilhões. Não, é aquilo que a gente já falou antes. Nossa função é perdoar. E onde vai o benefício do perdão? Para quem? Ou para onde? Isso é com Jesus, Espírito Santo. Isso é a parte deles. A nossa parte é perdoar e vigiar nossa mente. Porque... O resto é com Jesus, né, com o Espírito Santo. Porque quando a gente tem essa experiência, né, do instante santo, da revelação, não tem um monte de mente para a gente curar. A mente da gente está curada, o mundinho da gente está curado. Porque cada um tem uma ilusão de um mundinho. Não existe mais, acabou, está tudo curado, está tudo integrado na luz. Então, a gente não tem que ficar fazendo a parte que Jesus está fazendo. A gente só tem que... Não tem que ficar fazendo conta, né? Meu Deus, eu curei tantos. Não existe isso. Não. Só quem sabe a extensão da cura, a extensão do perdão é o Espírito Santo. Nós não sabemos. Nós temos que fazer a nossa parte, vigiar a nossa parte. E a nossa parte é unida a toda a filiação. Sim, em nossa mente, é unir em nossa mente. E através da união das mentes, por isso que ele vai perdoando os relacionamentos especiais, vai perdoando, que é para não ficar nenhum resquício ainda na mente paradinho lá, sem perdão. Aí eu acho que deu 51% de perdão, Jesus já vai chamar. Ele vai falar, esse aqui já trabalhou bastante. Você sai da frente do espelho. Isso. E o espelho só reflete o céu, não tem mais imagem, né? Para meter medo. O que é que mete medo?
É a imagem. Quem é a imagem? É o que você está criando. Tire você da frente do espelho. São os conceitos criados na sua mente, que você cria em sua mente. Você né? O conceito é de a Deus, criação. o autoconceito, né? O conceito que você tem de si mesmo. Você É isso a que vai te criação, não amedrontando. é essa figura na frente do espelho. Mas aí ele fala da maestria. Aí a gente vai adquirindo a maestria, que é a experiência aqui com o perdão. E vai adquirindo, né? Que nem a gente começa a aceitar mais, começa a ter mais alegria, começa a ter todas as qualidades do professor de Deus, que é alegria, gentileza, paciência, generosidade, mentalidade aberta. A gente vai tendo isso e vai adquirindo a maestria. E com a maestria fica mais fácil de olhar para qualquer irmão, para qualquer relacionamento, com alegria, com perdão. Aí... Só vai saber se a gente está pronto, só quem vai saber se estamos prontos é o Espírito Santo, é Jesus. Nós não temos condição de avaliar nosso estado de prontidão, só Ele sabe disso. Então, a prontidão aqui, a prontidão não é realização. Eu só sei que eu não ando assim. A prontidão não significa que você está iluminado, né? Não. Significa que você está predisposto, né? É o começo da confiança, né? Uma predisposição para a realização, né? É quando você já se entrega mais completamente, já confia mais fortemente, né, na condução do Espírito Santo. Então, você começa a soltar mais a sua mente, né, liberar mais a sua mente para o serviço do Espírito Santo. Isso aí é uma rendição, né? Você uma rendição. Gente, eu acho que dá tempo de nós vermos a sessão 8, né, o significado do juízo final, tá? É tão bonito, né? Ele é tão importante, né, Eu acho que dá, sim. Esse tema. Então, vamos começar. Vamos lá. Vamos. Significado do juízo final. Parágrafo 1º. Que parece amedrontador para muita gente, mas depois o juízo final pelo Espírito Santo. É tão lindo o significado, né? Eu falei, gente, o que é isso, né? Muito lindo. Ele fala, né? Lá nos termos, né? Esclarecimento de termos, ele fala, meu filho é amado, perfeito, completo. Saia da frente do espelho para ler esse... Sai da frente do espelho. Né? Então, vamos lá. Juízo final é a cura final. Então, vamos parar com o primeiro. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Que esse é a raiz de todo mal. Né? Lá no capítulo 3 ele fala, né? A raiz de todo mal é você achar que criou a ti mesmo, que Deus não é seu pai. Essa é a raiz de todo mal, que é a base da separação. Né? E aí ele fala, na linha 2, estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar-te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade, com V maiúsculo, na sua criação. Na criação do próprio Pai, né? Feita pelo Pai. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Mente com M maiúsculo. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Parágrafo 2. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral, que é o plano do Espírito Santo, no caso. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final... Olha só. O juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. Estamos certo. Tá.
A linha 6. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas venha a ter, na verdade... Eu lembrei de você, Jana, que você falou há pouquinho. Se um número suficiente de pessoas venha a ter, na verdade, uma mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. Vou voltar lá. Puxão de orelha aí. É legal definir mesmo o que é mágica, o que é milagre, né? A mágica tem a ver com a percepção aqui fora, com os efeitos. É trocar 6 por meia dúzia. Eu vou corrigir uma coisa com outra daqui, com uma ilusão com outra. A gente precisa saber que mágica tem a ver só com as nossas ilusões aqui fora, não é real. São coisas que a gente cria à parte de Deus, né? Como ele fala ali assim, daí também decorre que qualquer coisa que faça sozinho é real no teu próprio modo de ver, mas não na mente de Deus, né? Não na mente do Espírito Santo. Equivocadas, porque a criação só ocorre na mente com Deus. Isso é criação equivocada. E o milagre, né, o milagre, ele também é uma ilusão, né? Jesus fala que milagre também, mas que ela é muito necessária aqui, tanto que no céu o milagre não se aplica, não há necessidade de forma alguma, porque o milagre ele vem corrigindo a nossa percepção, né, que a mágica inventou, e ele vem corrigindo em expressões de amor, é diferente, né? Então, é por isso que a gente precisa dos milagres. E ele vai falar que os milagres, eles vão encurtar o tempo para nós, né? Fica ainda naquela porcentagem que eu acho que 51% já deu vencedor para os milagres. A mágica é uma coisa ridícula, né? A gente faz mágica, sabe para quê? Para enganar Deus, como se fosse possível. Né? É o que o ilusionista não faz isso? Ele não engana as pessoas? A gente vai para enganar. Eu vou ser feliz através dessa mágica. Vou tirar um coelhinho da cartola, então. Vou esconder Deus na minha mente. E aí, só frisando o que ele fala aqui na linha 5 do 2, né? Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A duração desse juízo final, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Então, a gente não se preocupar com o tempo, a gente se preocupar em oferecer milagres, né, através do perdão, porque o resto é com o Espírito Santo. E é por isso que Jesus trouxe esse instrumento aqui de ensino, para encurtar mesmo o tempo, né, de experiências aqui sem perdão, experiências, vamos falar, né, de medo. Foi para isso, porque Jesus falava que estava preocupado com o tempo, com o mundo, né? E quanto mais pessoas tiverem mentalidade milagrosa, mais rápido, mais encurtado vai ser esse tempo. Né? Então, enquanto cada um pensar, oferecer mais e mais a sua mente para o milagre, mais encurtamento vai ter. Então, tanto assim, quanto mais pessoas, quanto mais irmãos, quanto cada um, né? o quanto de entrega, quanto mais entrega ele fizer, mais ele vai ser útil, né, para esse encurtamento de tempo. Perdoar a ilusão. Perdoar a ilusão, porque o que ele está vendo não está acontecendo. Deixa eu ler o 3, gente, que ele vem falar mesmo na raiz da ideia do juízo final, que é muito interessante. Então, parágrafo 3. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final, ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa, e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade certa.
O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Ô, Ana, é que o Gustavo estava falando lá, é o que está no comecinho do livro, na introdução, né? O que tem valor, o que não tem. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Exatamente. Que ego não tem valor, a verdade de Deus tem valor. É só isso. Sim. Aí, linha 7. Depois disso, então, primeiro é compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem, senão, continuar. Você vê que a gente vai ter como escolher certo de um determinado momento na vida da gente. A gente já não vai mais ficar com a mente equivocada. Né? Agora ele vai falar... Fala, termina. Não, e isso tem a ver com a maestria, que é a experiência, né? A forma como a gente vai aplicar o que está aprendendo com Jesus, a perdoar. Né? A mentalidade equivocada é a vontade de enganar Deus, né? E o ego está dizendo, procure e não ache. Veja que perversidade. É enganar a si mesmo, né, também. Se enganar se achando um fragmento. Tudo, exatamente. Tanto faz enganar o outro a nós, a gente... o sentimento um só. O sentimento de culpa é o mesmo. O ego, ele vai aonde der atenção para ele. Não importa onde. Então, eu vou ler o 4 para a gente fazer o comentário do 3 e 4, tá? Então, dá uma andadinha aí. Parágrafo 4. Parágrafo 4. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações, devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. Então, é bem claro como que é o mecanismo do juízo final, né? Como é que é o passo a passo do juízo final, para a gente compreender bem o que Jesus está querendo dizer quando ele fala que é um instrumento de aprendizado. No caso do juízo final, o julgamento é um instrumento de aprendizado. Então, aqui a gente julga, a gente faz uma seleção, separando o falso do verdadeiro em nossa mente, o que é falso e o que é verdadeiro, através do que tem valor e do que não tem. O que tem valor é verdadeiro, o que não tem valor é falso. Segundo a orientação do Espírito Santo. Então, a gente não vai julgar com o ego, porque o ego também tem a sua noção de valor. Ele considera justamente, ele investe tudo, né? E a gente, engajado com o Espírito Santo, a gente vai, através dessa orientação, a gente vai identificar o que tem valor e o que não tem, separando o que é falso do que é verdadeiro. E aí ele fala, esse é o sentido construtivo da separação. Esse é. O que é separando o que é falso, o que é verdadeiro. Essa é uma separação construtiva. Sim. E aí vem a coisa que eu acho muito bonita, que ele fala. Em última instância, todos olharão as suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom. Porque é assim que Deus faz, né? Ele olha para as suas criações e sabe que são boas. Hein? Ele fala assim, ó, Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Que nós somos, né? Que nós somos essa criação, que ele considerou que era bom. Nesse ponto... Jesus fala... então, eu me lembrei que em algum ponto Jesus fala, você precisa olhar só para o que é belo, bom e santo. Essa frase é maravilhosa. Esse belo não é esse belo, não é esse belo daqui, é a forma como nós vemos com amor, a expressão com amor. Mas se a gente tentar já ver o que é belo, bom e santo aqui mesmo, aqui na percepção, a gente já acertou. Que aí não vai estar julgando, não vai estar condenando. Né? O que é belo, bom e santo, justamente o que tem valor, né? O que tem valor. Que é a verdade, né? Então, assim, de qualquer forma, vai ter que ser aqui e agora.
Os apostólicos prometeram o céu depois da morte, né? Não, a morte é a vida é aqui, né? E agora. Porque não tem oposto para a vida. A morte não é o oposto da vida, a vida é eterna. E aí ele fala aqui na linha 4, né, do 4. Nesse ponto, antes ele fala, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para pegar o fio da meada. Na linha 3 ele fala, em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações devido ao seu valor. E, ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar as criações equivocadas, sem crença não mais existirão. Então, elas sairão da sua mente. Quando você parar de investir nas criações equivocadas, de dar valor a elas, elas vão deixar a sua mente. Né? Você vai liberá-las, você vai abandoná-las. E aí, elas desaparecem. Sem sofrimento. É um processo natural de escolha sua. É uma mente aberta, mentalidade aberta, alegria. É justamente as características dos professores de Deus, é isso. Ele fala e vai caindo a ficha aí quando você lê no comecinho do livro aí. E você tem que encarar mesmo, você tem que escolher, né? É como diz aqui, esse é na frase 2, esse é um processo de separação no sentido construtivo, e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Eu passo pelo Apocalipse todo dia. Todo dia que eu saio do sono profundo para o estado de vigília, que você chama acordado, mas que não é, você passa por um processo apocalíptico, que você sai de um sono profundo e se depara com o mundo. Aí você diz, que zorra é essa? É um apocalipse. E você tem que escolher. Não levante da cama sem escolher. Você tem que entregar tudo para o Espírito Santo, né? Botar a sua mente a serviço dele. Né? Deixa eu ler o 5, que ele completa aqui o sentido do 4. Deixa eu subir aqui. Parágrafo 5. A expressão, entre aspas, juízo final é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final, entre aspas, e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é obviamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida, e não o umbral da morte. Né? Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não pode submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo que fizeste e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Olha o subitinho aí. Então, achei tão bonitinho isso, aplicar e reter apenas o que é criativo e bom. Então, você vai passar por todo aquele processo de avaliação, né? Não por conta própria, sim orientado pelo Espírito Santo, para separar o que tem valor do que não tem valor, entendendo que o que tem valor é verdadeiro e o que não tem valor é falso, e aí você vai reter somente o que é criativo e bom de tudo isso que você avaliou, né, por esse processo do juízo final, que é o julgamento final no seu renascimento para a vida, né? No seu renascimento para a verdade. E olha essas duas frases, olha que legal essas duas próximas. Ele fala na linha 7. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente, entre aspas, dar-te tempo para conseguir esse julgamento. Esse é o propósito do tempo, para que a gente consiga julgar a criação só como uma criação bela, boa e santa. E aí ele fala na linha 9, é o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. A expiação é quando acaba o medo. Tudo que retens é amável. Já pensou, gente? Você reter só amor. Né? Só amor. Não, no instante santo, o Gustavo vai falar bem isso. No instante santo, o medo não existe, né, Gustavo? Só amor, né? Existe.
Não existe. Não Ai, tem. que amor. Que amor. Só amor. Verdadeiro amor. Por isso Puro, que- puro, 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 puro. abrangente, abarcante. Por isso que Jesus fala, ensina só amor, porque é isso que tu és. Ele fala no curso. A gente não tem que ensinar medo, a gente é amor, tem que ensinar amor. É tão Ensina o que simples, você né? é. Só. Tão simples, né? A gente é amor, tem que ensinar amor, o resto não é. Fica fácil. O que não é amor? O que não é amor? Não é. É Não um precisa sonho explicar de o medo. medo, né? É só Não ensinar amor. precisa. Se não é amor, o que não é amor não é. A Exclui. conta não é difícil fazer, não, né? Não, não é. É só praticar. É só praticar. É amor isso? Não. Então, cai fora, não é? Cai fora. E é pela experiência, né? O ensinar o amor é pela experiência do amor. A gente tem que estar disponível para o amor, né? Com a mente voltada a milagres, para que a gente possa, pelo testemunho, né, ensinar o amor. Para a gente próprio aprender o amor também, a gente aprende o que ensina. O amor, no curso, você vê que ele não ensina o amor, porque ele fala o amor já é. Pois é, o amor já é, exatamente. Ele não ensina o amor, porque ele já é. Então, a gente já tem o amor, né? Já tem o amor. É só praticar. É só deixar esse amor aparecer, né? Ser expresso, só expressar esse amor. Ele já está lá. Não julgando, tem amor. Isso aí. E aí, lembrando que ele fala aqui, né? O significado do juízo final é, na realidade, ser o umbral da vida. Porque na hora que você faz esse julgamento, separando o que tem valor, na verdade, você está escolhendo a vida e não a morte. Né? Porque o que não tem valor é a morte. Né? O falso é a morte. A morte nesse sentido mais amplo que ele emprega aqui, né? A morte como sofrimento, como qualquer coisa que não seja amor. Tudo que não é amor é a morte. Qualquer coisa contrária a Deus. Contrário a Deus, contrário ao amor é morte. É morte. Então, quando você faz esse juízo final, esse julgamento final, orientado pelo Espírito Santo, você está escolhendo a vida que é a verdade, né? Que é o eterno. E ele fala, ninguém que viva no medo está realmente vivo. Então, a gente está aqui, na verdade, morto, né? Enquanto a gente está no medo. A gente pode fazer a escolha pela vida, procurando reter na nossa mente só o que é criativo e bom. Como é que Jesus falou? Como é que Jesus falou na Bíblia? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não é uma coisa assim? É isso aí. É isso aí. Então, quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Gente, esse juízo final é lindo nessa lição, né? Eu me lembrei também de uma frase de Krishnamurti, né? Krishnamurti dando uma palestra para uns ingleses sobre a eternidade, né? Sobre o eterno. Aí um cara, o primeiro da fila, num tom de gozação, virou para mim e falou assim, que ótimo, quer dizer que eu nunca vou morrer? Aí ele faz, e quem disse que você está vivo? Verdade. Gente. A minha mãe adorava o Krishnamurti. Gente, eu não sei se vocês têm mais algum comentário, né? O que não, vocês acham? Eu não tenho. Eu acho que a gente poderia encerrar, então. Né? Eu já estou só querendo sentir o amor aqui. Quero escolher o amor aqui. Só o que é criativo e bom. Reter só o que é amável. Ai, meu Deus. Não, porque é praticável. Quando eu não estou no amor, eu me sinto muito idiota. Então, ultimamente, se eu não estou no amor, eu me sinto ridícula, idiota, alguma coisa assim. Então, eu estou querendo só amor mesmo. Na verdade, fora do amor é uma coisa ridícula, é uma paródia, né? É uma paródia. Não, é um incômodo, na verdade, né? Fora do amor é um incômodo. Então, a gente sente logo, né? Que a gente não está na mente certa. Alguma coisa está desconfortável ali, está te incomodando, né, de alguma forma. Pelo menos a gente já está rindo disso, mas está melhorando. É, isso aí. Então, gente, Jane, se você quiser fazer a oração final... Se você quiser fazer a oração final, Jane, aí a gente eu faço. Então, deixa eu acho que vou interromper o compartilhamento, né? Que aí faz. Não, tá, o compartilhamento do... Não, então você faz, depois eu interrompo.
Não, então, só agradecer a presença de todos e todos que vão assistir, que nós formamos uma egrégora do amor, lembrando que quanto mais de nós estivermos dispostos ao milagre e ao perdão, mais rápido a gente vai desfazer essa ilusão no mundo e sentir só amor. Então, vamos nos unir. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda vida que, de qualquer forma, entrar em contato conosco, pela eternidade. Amém. 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 Jane, onde é que está esse textinho que você acabou de falar? Esse aqui não é do curso. Esse aqui, Esse é você que... O Roberto, outro Roberto, ele tirou de Saint Germain e adequou ao curso. Eu passo para você. Que bom. É que não é do curso, foi adequado, gente. Tá. Uhum. Então, vou interromper beijo para todo mundo, boa noite, que todo mundo saia por aí querendo milagrar. Agora vi a Márcia. Não estava vendo a Márcia. Márcia, eu não vi ela.